Porque a glória que está aqui no meio de nós é extraordinário. Se você não sentiu o falo, ou você volta para a fila do INSS do céu, ou você se converte de novo. Êxodo capítulo 3, parágrafo de número 7 diz: E disse o Senhor: Tenham visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenham ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Somente até aqui. Quero ser bem rápido e breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Sabemos bem que o livro de Êxodo vai narrar a história de Moisés. Mas para a gente entender a história de Moisés, para a gente entender como que ele aparece, é necessário a gente voltar um pouco ao contexto, a qual a gente vai saber de uma aliança feita por um homem chamado José e outro homem, Faraó. Mas quem que era José? José nada mais é um homem como nós, escolhido por Deus. Só que a gente vai entender que José, por causa de 2 sonhos, vão tentar prender ele. Por causa de 2 sonhos vão tentar matar ele. Só que quando prende ele vai parar na terra do Egito. Só que a gente entende que não existe por acaso diante de Deus. Existe cumprimento de promessa e cumprimento da palavra. Para Deus não existe queda de paraquedas. Existe na onde Deus coloca tem crescimento, na onde Deus coloca acontece. O por acaso existe lá fora. Quem é cristão acredita de promessa. Deus não me colocou aqui hoje de paraquedas, como Deus também não te trouxe aqui de paraquedas. Até porque, como eu sempre falo, hoje não tem maior e nem menor, somos todos adoradores de Deus. E quando a gente entende o livro de Êxodo, a gente vai entender que o Senhor prometeu para José, queria ele colocar ele como governador, queria reinar sobre os seus irmãos. Por causa do sonho tentaram matar. Então a gente entende que José vai estar sofrendo uma opressão. E antes da pastora falar essa palavra, já está anotada aqui. Eu até mostrei para o Taí, a pastora acabou de falar sobre a opressão. Eu mostrei para o Taí, não falei a confirmação do que eu vou pregar. A gente entende que José vai estar sofrendo uma opressão. Só que a opressão matou? A opressão só levou ele para o cumprimento da promessa. A Karina já pegou e eu aplico essa aqui. A opressão não mata, a opressão faz você chegar. No meio da opressão, onde falaram, nós vai matar, Deus está falando, não mata não. Quando você vai plantando, ele vai crescendo. E se vender? Se vender não tem problema não, que na onde ele vai governar é na onde eu quero colocar ele. E você vai vender para quem? Para o povo na onde eu quero que vai ser governador. Poderia passar qualquer pessoa ali e ele vender ele como escravo. Só que a gente vai entender que quem vai passar lá vai ser o povo que vai ser governado pelo governo de Faraó no meio do Egito. E quando ele chega lá, ele vira governador, sim ou não? Sim. Então, no meio da opressão, a gente vê que José não morreu, mas ele chegou no meio da prova. Eita Deus! Agora a gente vai um pouco mais profundo. Aqui a gente vai ver que no livro de Êxodo, antes de aparecer a história de Moisés, vai aparecer um decreto de morte. Só que a gente vai ver que antes o povo de Deus estava crescendo e Faraó já estava sentindo que ele estava sendo ferido por causa do crescimento do povo. Só que a gente vai ver que no meio do crescimento do povo, a gente vai entender que para um é bom e para outro é ruim. Para que o povo? O povo de Deus é bom, porque quanto mais a gente cresce, mais forte a gente fica. Mas só que a gente não quer crescer numerosamente, a gente quer crescer em adoração também constante a Deus. Eita Deus! Porque a gente vê que Faraó vai dizer assim, vamos começar a colocar mais serviços, vamos colocar mais cargos para ele, porque quanto mais serviço, menos eles vão conseguir produzir mais. Só que a gente entende que enquanto o Faraó estava arrancando ferramenta e acrescentando o trabalho, Deus estava dizendo, pode arrancar tudo, porque quem faz crescer ainda sou eu. Enquanto o Faraó estava dizendo, vamos arrancar e vamos acrescentar, Deus está dizendo, pode arrancar, mas quem acrescenta sou eu, quem dá força sou eu, quem sustenta sou eu, quem capacita sou eu. Mas está no meio do Egito, não tem problema não, tem crescimento dentro do Egito. Mas está sendo oprimido por Faraó, não tem problema não, que o decreto do homem é duro. E a promessa de Deus é válida. É Deus dizendo, enquanto o homem está decretando a morte, Deus está dizendo, tem vida. Enquanto o homem está dizendo, a gente vai arrancar, Deus está dizendo, eu coloco.
a partir do momento que a gente sofre uma opressão por causa da fragilidade humana, a gente pensa que eu vou desistir. Mas só que entenda uma coisa, a opressão não mata. A opressão só te prova quando Deus ainda é na tua vida. A opressão mostra que se não for a graça de Deus, a gente cai. A opressão só comprova que sem a graça de Deus, a gente não sustenta nem a metade do que a gente sustentou até hoje. Você tinha tudo para parar. A opressão bateu 1, 2, 3, já perdeu, já tem alguém preso, mas a opressão chegou e está dizendo, agora ela não agora mais, mas Deus está dizendo, eu operando ele. Aí Deus dizendo, pode colocar opressão, mas a promessa quem coloca é Deus, quem faz é Deus, quem sustenta é Deus, quem livre é Deus. Meu Deus, que glória! Agora a gente entende, a opressão não mata ninguém. Se matasse, a gente vai ver que Sadraque, Mesaque e Abednego está no meio de um decreto. Aquele que não se prostrar diante da estátua será jogado dentro da forca 7 vezes. A fornalha já matava, para que acender mais? Só que Deus é especialista com fogo, os olhos dele já são como chama de fogo. E agora a gente entende que no meio do fogo Deus trabalha. E no meio da opressão estou dizendo, vamos jogar Sadraque, Mesaque e Abednego para matar. Mas enquanto estava jogando ele lá dentro, já tinha alguém passeando e dizendo, pode vir. Pode vir. Pode vir. Alguém do lado de fora está dizendo, vamos matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus está dizendo, pode jogar. Alguém está dizendo, agora ele vai desistir. Deus está dizendo, bora ver se quem manda é o homem ou se quem manda aí sou eu. Vamos ver se a força do homem é mais forte do que a força daquele que já está dentro da fornalha. Porque a gente vai ver que o homem, Nabucodonosor vai dizer, pega os melhores soldados fortes e vamos amarrar ele. Precisava amarrar para jogar dentro do fogo para matar? Não. Isso é porque estava falando assim, ó, eu quero ver se o Deus que você serve, ele vai te desamarrar, vai te livrar você da nossa mão e do fogo que a gente vai te jogar. Só que não sabia, e eu aplico isso agora, se você não tem glória, você está um crente ruim. Aquele que não vê a promessa se cumprir, vai morrer primeiro, porque aquele que tentou jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de ver ele passear dentro do fogo, morreu no meio do caminho. É Deus dizendo para alguém, aquele que está desejando a tua morte, a tua queda, se não vê o teu milagre, se não vê o teu passear com ele, vai parar no meio do caminho, porque Deus está dizendo, o controle da tua história eu não perco. Mas por que você está falando isso? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na frente, os soldados estavam atrás, dizendo, para trás você não volta, você só vai para... Deus não tem nada com covarde, é Deus dizendo, já que a opressão está atrás, eu vou continuar adiante. Porque o mesmo Deus que acalma o vento, acalma a tempestade, o fogo para ele não é nada. Então é no meio da opressão que Deus trabalha, é no meio da opressão que Deus cura, é no meio da opressão que Deus restaura. E se não fosse só isso, a gente vai ver que até o nosso próprio Jesus não está no meio da opressão. E qual que é? Libera Barrabás ou libera Jesus? Se o povo vai dizer, crucifica ele. O povo pedindo para crucificar Jesus, e Deus está dizendo, está tudo certo. No meio da opressão e o véu se rasgou de cima para baixo. Aonde o pecado entrou, Deus está dizendo, agora eu anulo. Aonde falou assim, agora já não tem mais salvação, o sacrifício da cruz. É Deus dizendo, é no meio da opressão que Deus trabalha. Com Moisés não é diferente, com Moisés não é diferente. Por que não é diferente? Porque antes de Moisés chegar, antes de Moisés aparecer em cena, um decreto aparece primeiro. É igual notícia ruim. Quando notícia ruim aparece, está todo mundo sabendo depois. Moisés só soube depois do decreto, mas mesmo assim estava crescendo. E a gente vai ver isso na Bíblia. A qual o decreto de Faraó é: vamos matar todos que nasceram do sexo masculino. Já foi falado aqui. E a gente entende que o sexo feminino pode deixar crescer, porque sem o homem não tem continuidade. Vamos cortar na raiz. Você entende que o nosso adversário também, ele sabe o ponto fraco. O nosso adversário também tem uma estratégia. Por que ele quer matar logo na raiz? Porque quando mata na raiz não tem crescimento, não tem fruto. É por isso que ele já disse, quando aparecer, você vê que é masculino, mata. Só que a gente vai ver que quem deu o decreto foi Faraó. Quem deu o decreto foi o homem. E a promessa quem deu? Foi Deus. Enquanto estava tendo matança,
Enquanto o decreto estava no meio do povo, Moisés estava sendo escondido. Meu Deus. A Bíblia diz que ele foi escondido no período de 3. Eu falo isso, sem sombra de dúvida. A gente entende que para Moisés crescer e para Moisés ficar escondido, tem que ter uma estratégia. Tem que ter algo cabível para ele continuar no ambiente onde ele estava, onde era para o povo ser morto. Já foi dito, Joquebede era da tribo de Levi. A tribo de Levi cantava e orava ao Senhor. A gente entende que a tribo de Levi, ela tinha essas duas funções, simples, cantar e orar. Só que Moisés, naquele tempo, se Moisés chorasse, ele estava assinando a sua própria sentença de morte. Só que a gente entende que no lugar onde o decreto estava de morte, Joquebede se ajunta, isso é eu conjecturando, pegando a sua filha, colocando dentro da casa e dizendo: eu tenho uma estratégia. E que estratégia é essa, mãe? Vamos ficar com nossos olhos fixados para a criança. Quando a criança abrir a boca para forçar a chorar, a gente faz o seguinte: a gente vai aumentar uma adoração aqui dentro. Meu Deus. Por que você está falando isso? A gente entende. Alguns estudiosos vão dizer que para identificar uma criança no meio do povo, tinha que colocar outra criança para chorar, porque o choro de uma criança atrai outro choro de outra criança. Porque a criança, com a sua inocência, está dizendo: eu não sei porque ela está chorando, mas eu vou chorar também. E naquele momento era assim: colocava uma criança para chorar e a outra criança começava a chorar. Só que quando chega na porta de Joquebede, isso aí eu conjecturando com uma mente de um pregador. Quando chega na porta de Joquebede, assim, ó, Moisés vai abrir a boca para chorar Miriam, e Joquebede sobe uma altura de uma adoração alta, a qual vai cobrir o choro da criança. E eu aprendi isso aqui agora. No lugar que era para o choro trazer um decreto de morte, dentro da casa estava tendo uma adoração e estava gerando vida. Enquanto o menino abria a boca para chorar e dizer: Joquebede dizendo, se eu vir adorar o choro do menino, ele morre. Agora o faraó, o povo os escravos de faraó lá, tudo lá de faraó estava lá, e conjecturando eu, dizendo: vamos passar nessa porta aqui. E passando. Mas quando para na porta, quem coloca uma criança para chorar, para ver se tinha outro choro de outra criança, estava tendo uma adoração, e a adoração não era baixa, a adoração era alta. E sabemos que para ter vida tem que ter adoração, para ter vida tem que ter uma busca. Então você imagina agora o povo dizendo assim, ó, tem até um barulho aqui, tá aí. E que barulho que é? De choro? Não, é de uma adoração. Então se tem adoração, a morte tem que ir. Vamos de Bíblia, o pastor sabe disso. A última praga tinha que selar a parede, lá, a porta lá as portas com o sangue do cordeiro. E se não tivesse o sangue marcado, a porta entrava. Só que quando tem uma marca, a gente entende que a marca faz a porta bater em retiro. Então é Deus falando: tem gente que já aceitou o plano da morte dentro da sua casa, entrar lá dentro. Tem gente que já aceitou tudo que o adversário já jogou lá dentro. Mas Deus está dizendo hoje para mim, para você, sobe o nível de adoração hoje. Você está pegando tanta coisa e está aceitando, e você não é capaz, sobe o nível de adoração. Porque através da adoração Deus coloca de novo. Talvez você venha aqui, fica 2h40 de culto e diz: nada acontece na minha vida. Aí você vai querer questionar a Deus: Deus não trabalha mais, Deus não faz nada. Isso é mentira, quem não adora mais direito é eu ou é você? Porque Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus para todo sempre. Tem um povo que Deus que fala que Deus não mudou, quem mudou fomos. E o que está acontecendo para a gente voltar? É a renúncia, é a busca, é a nossa entrega. Tem gente que vem para o culto aqui, pastor, que muitas das vezes acha que Deus é obrigado a fazer o que ela quer. Deus não é obrigado a nada, quem é obrigado a adorar é eu e você. Tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer do jeito que eu quero, a hora que eu quero, e do jeito que eu bem entender. Mas Deus está falando: não é como você quer, é como eu faço. Porque do jeito que você quer hoje, amanhã você já não quer mais. Mas quando Deus faz, é hoje, amanhã, depois, e Ele sustenta para todo sempre. Você já parou para perceber que se tudo que você pedisse para Deus, Deus fizesse hoje, talvez
talvez algumas coisas você já tinha abandonado para trás. Mas como Deus faz sem você pedir, do jeito que Ele quer, você usa hoje, usa amanhã, usa daqui um mês, usa daqui um ano, porque o que Deus dá não tem validade. O que Deus dá, a ferramenta que Ele me dá, Ele está dizendo, até a volta, você ainda vai permanecer usando essa ferramenta. E que ferramenta é essa que a gente vai usar até Jesus voltar? Talvez ainda para a gente fazer o IT, talvez ainda para você louvar num ambiente que ninguém quer louvar mais, ou pregar onde ninguém quer pregar mais, ou abraçar quando ninguém quer abraçar mais. Porque ultimamente, o eu dentro da igreja, estou falando no geral nas igrejas, ultimamente, as pessoas muitas das vezes olham só para si mesmo. Hoje em dia, o que está acontecendo? A maior luta de Satanás hoje não é nem tirar o povo de dentro da igreja. Ultimamente ele tem confundido muita gente dentro das igrejas. E a gente sabe que é verdade. Olha o que está acontecendo no mundo agora. Dentro da igreja, funk gospel, pagode gospel. E a luzinha, a fumacinha. Isso aí não atrai a presença de Deus não. O que atrai ainda é a renúncia. Ainda é a palavra, é o verdadeiro evangelho. Com uma luz, uma fumaça, a gente se emociona. Só que na presença de Deus não existe emocionalismo. Existe restauração quando Deus quer trabalhar. E agora a gente olha para cá e já estou encaminhando para o final agora. Moisés vai colocar sobre a margem do rio. Só que a gente entende que Moisés não era o seu próprio piloto. Moisés não era aquele que direcionava o cesto. Mas a gente entende que o Senhor, quando Ele tem uma promessa, mesmo sem nós ver, mesmo sem nós saber, Deus coloca lá onde Ele quer. Moisés, quando ele é chamado, ele vai ser chamado como libertador do povo. Só que o povo está dentro do ele, mas só que ele é colocado na margem do rio. O que tem a ver o rio com o Egito? Aonde seus adversários não procuram, é onde Deus começa a te responder. Porque quando ele coloca o menino dentro do rio, o menino está navegando e dizendo, eu estou entrando. E o povo está dizendo, vamos matar lá ainda. Aí Moisés está dizendo, eu estou entrando no cenário. E o cenário estava onde? Dentro do Egito. Era lá onde Deus queria libertar o povo estava preso dentro do Egito. E Moisés agora vai crescer pegando o costume do Egito. Vai começar a ser treinado com o povo do Egito. Só que o Egito só é por fora, porque dentro dele ainda não foi contaminado, não foi corrompido. E eu aplico isso aqui, tem gente que dependente do cenário, ele acha que o cenário tem que ser do jeito que ele quer. Eu não, misericórdia, só conjecturando. Tem gente que entra dentro de uma festa, de uma tabacaria e acha que tem que se comportar como um ambiente. Só que a gente entende que um adorador, um cristão de verdade, não tem que se corromper com o ambiente que ele entra. A gente entende que Moisés entrou dentro do Egito, mas em nenhum momento ele se corrompeu com as coisas do Egito. Daniel também, quando entra na terra lá, ele também não se corrompe. Isso aqui a gente entende que a gente não tem que se corromper por causa dos lugares ou por causa de amizades. Meu amigo faz, eu vou fazer também, você não é ele, toma cuidado. Mas é normal, toma cuidado que o normal também leva para o inferno. Mas é moda entra um ano, 2 anos, entra moda e sai moda. E a gente vê que começa e termina. Só que a palavra de Deus, ela não entra nem sai moda, ela continua sendo a mesma. É por isso que fala que quem mudou somos nós. É por isso que fala que a mudança que fez ainda fomos nós. Porque tem pessoas ultimamente que acham que ela tem que acompanhar as modas do ano que vem. Ano que vem vai entrar uma nova moda. Aí ela tem que andar naquela nova moda, naquele novo estilo, no jeito de falar, no jeito de caminhar. Só que toma cuidado que andar igual, tem muita gente já. Deus não chamou pra gente ser igual. Deus chamou pra gente ser diferente. Deus falou que somos luz do mundo e sal da terra. Luz é para clarear quem está na escuridão, e sal é para quem está saudade. Deus está dizendo, a pessoa tem que ter gosto de estar do teu lado, de dizer, eu sinto algo bom do lado dela. Só que ultimamente o que a gente vê é dizendo, eu não fico do lado de fulano, eu não gosto de ciclano. Toma cuidado que o céu é único. O céu é único, independente de placa, Deus é o mesmo. Ou entra todo mundo ou não entra ninguém, porque briguinha não vai trazer ninguém aqui para o céu.
aprendi isso não, só sei de uma coisa, quando Deus não quiser, não acontece não, mas no dia que Ele quiser, até o gato faz acontecer. Meu Deus, Até quem canta errado, Deus faz acontecer. Porque tem muita gente que olha para a aparência e diz assim, esse tem cara de cantor, esse tem cara de pregador, toma cuidado que a cara não traz avivamento. O cantar bonito não traz avivamento. O que traz avivamento é quando a gente abre a boca com sinceridade dentro de nós e dizendo, eu sou pai e sou pecador, mas sem a tua graça eu não sou nada. Eu sou pequeno e ele é grande. E Deus está dizendo, é desses que eu gosto. É daquele que fala assim, ó, eu sou improvável, mas sou escolhido por Deus. Eu sou improvável aos olhos humanos, mas eu escolhido por Deus. Para nós estar aqui hoje, a gente entende que foi pela graça. Foi pela misericórdia de Deus. Alguém olhou, era assim de boca e disse assim, está garoando, já poderia dar desculpa e dizer, hoje eu não vou para o culto. Mas você é cristão, não vou falar de ser crente até o diabo é. Só que cristão de verdade ele não acha nem momento e nem hora, a qualquer momento ele se prostra e ele não acha gentil para ir para o culto. Pastor, eu não vou hoje porque está chovendo, a chavinha vai molhar. E daí que vai molhar? Eu quero saber se a adoração chove. Porque uma verdadeira adoração, um verdadeiro adorador, ele não mede esforço quando se trata de Deus. Porque tem gente que acha que ele tem que ser adorador só nas horas que ele acha que tem que ser. Meu Deus, que isso? Só toma cuidado que talvez a minha ou a sua hora não seja a hora de Deus. Isso está me incomodando porque isso também serve para mim. Eu falo que a primeira ouvido mais perto da boca é a minha. Só que a gente entende que a gente não tem que achar uma ocasião específica para adorar a Deus. Vamos lá na Bíblia também, Ezequiel poderia falar para Deus, eu não vou profetizar no meio do vale. Só que ele não achou ocasião, ele não achou casa lotada, ele disse, já que não quer, já que não tem nenhum para adorar, vamos pregar favor do mesmo, ele profetiza o favor do mesmo. A gente vê que é verdade. Deus a qualquer momento ele usa do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Tem pessoas que a gente entende que chega no culto e sai do mesmo jeito, o cara amarrado, falando mal do culto, fala mal de pastores, fala mal do pregador, fala mal de cantor. Só que eu quero dizer, o que fala de mim não me importa. Porque enquanto você está procurando algo para falar da igreja, para falar de alguém que vem, tem alguém que já está recebendo. E quem está perdendo somos nós. Porque toda vez que alguém entra para observar o culto e dizer o terno do tubarão é azul, enquanto tem alguém adorando e recebendo, você está adorando. Talvez você chegou aqui hoje dizendo, hoje eu só quero ficar sentado, não quero fazer nada, aí uma glória dessa e toma você por completo. Eu encerro aqui agora dizendo, é no meio da opressão que Deus está falando para você. Você vê quando o seu tirar a mão, você morre. Deus ele te permitiu passar no vale da morte. Deus já permitiu passar por altos e baixos, para você entender que sem a graça, sem a misericórdia de Deus, você não é nada. Se coloca de pé, se coloca de pé. No momento que eu estava no mistério ali com Deus, o Senhor falou muito forte comigo. E Deus está mandando dizer para alguém, toma cuidado, porque hoje eu estou dando mais uma oportunidade. Porque Deus está dizendo, o diabo está entrando dentro da sua casa, sem você perceber. Porque você está desapercebido. E Deus está dizendo, sabe por que você está passando? Porque tem brechas abertas. Sabe por que está chorando? Porque tem brechas abertas. Mas só que hoje Deus está dizendo, hoje é noite de vigiar. Porque Satanás ele não quer só te ferir, ele quer arrancar quem está lá dentro também. Eu gostaria de chamar 3 pessoas aqui rápido, só para orar por essas 3 pessoas. Uma dessas é a irmã do Odair. E os 2 varão ali, ó. Meu Deus! Aleluia!
Com a permissão do pastor, eu gostaria dos irmãos também descesse aqui. Eu vou fazer um louvor no meu coração. Só que eu peço para os irmãos que estão aí na nave da igreja, não fica olhando não fica observando não. Estenda a tua mão para cá e adora também. É aqui, Jesus, meu Deus. A pastora já orou, já disse tudo que iria acontecer sobre a vida do irmão aqui. E tudo é real, tudo é verdade. Porque Deus também me incomodava, só que eu falei, não vou falar nada. E aquilo me arrepiava, e dizia, não vou falar nada. Só que Deus tomou a vida da pastora e disse tudo. E Deus, Ele dá um livramento de morte, mas também dá um direito de você escolher o que você quer a partir de hoje. Porque Deus está dizendo, não dá para ficar em dois pensamentos. A vontade do nosso adversário, da nossa alma, o que ele mais quer com você hoje, além de te matar, é matar quem vai ficar. Porque sabe bem que se ferir você, vai ferir alguém que acredita ainda que você tem mudança, que você ainda tem jeito. Porque Deus está dizendo, isso não é uma vida. Tudo isso é uma ilusão. Hoje eu estou bem, só que quando eu estou sozinho eu estou mal. Do que vale estar rodeado de amigos com o copo na mão, sabendo que a alegria é só quando bate a loucura. Saber que quando você chega dentro da tua casa, talvez uma briga atrás da outra. Talvez você vai embora, não quero mais você aqui. E Deus está dizendo, não é isso que eu quero para você. Quando às vezes a gente quebrou a cabeça xingando mãe, ofendendo mãe, mas ela sempre quis o nosso bem. Isso aqui, ó, eu falo porque eu estou sentindo isso para falar para você sem medo. Sua mãe nunca foi ruim. Foi muitas das vezes eu amigo que ainda acredita que o copão para você é a tua felicidade. Deus está dizendo, dá valor para quem sempre criticou seus erros, dizendo, para com isso. Meu Deus. Isso não é para você. Está falando muito. Dá um ar. Deus está falando, não é dar ar não. Porque o que Deus está falando para você é mudança de vida a partir de hoje. Chega. Porque quem está olhando lá dentro está dizendo, isso aí só dá desgosto para a mãe. Só dá trabalho. Mas Deus está dizendo assim, no meio da opressão que eu mostro que eu ainda sou Deus. Já passou por tudo que tinha que passar, mas pelo quê? Deus está dizendo, chega. Deus está falando, chega. Você não saiu de lá da sua casa não para ouvir palavrinha de dizer, vamos para mais uma festinha, vamos para mais uma tabacaria. Deus está dizendo, chega, isso não é mais para você. Deus está dizendo para mim agora, dizer para vocês sem sombra de dúvida, e a igreja está toda ouvindo aqui dizendo, ou você toma um posicionamento, ou você desce. Meu Deus. Estou tremendo aqui, mas eu falo. Porque eu sei quando Deus quer usar, eu sei quando Deus manda. Porque Deus está falando para você hoje. Hoje é noite de você tomar uma atitude na sua vida, dizendo, ou você vai continuar levando essa vida, ou a partir de hoje você dá um novo passo e dizer, eu sei que eu sou falho, mas eu sei que Ele tem o melhor para mim. Meu Deus. A irmã Dona Arlene também, a pastora, a Karina, já tem para cadê, pastora? E coloca a mão no ombro dela. Fala, Jesus. Meu Deus. Ô Darlene, eu fui lá fora porque eu estava passando mal. Vomitei. E eu estava bem, não comi nada. Só que o Darlene, eu falei, só porque eu orei pela sua irmã, Deus está dizendo assim, ó. Se você não tomar uma atitude e uma providência hoje, Deus está dizendo, tudo que construiu até agora você vai perder tudo. Porque quem está entrando e governando lá dentro é Satanás. E Deus está dizendo, essa dor dentro de você, essa vontade dessa aliança, se trincar esse casamento, acabar, e foi tão pouco recente, Deus está dizendo, tudo isso é o adversário colocando lá dentro e você não está percebendo. E olha que eu nem entro na sua casa, mas Deus está dizendo que o adversário está entrando e fazendo assim. E Deus está dizendo, vai começar perdendo, até você se perder. Só que Deus está dizendo, o que eu tenho para você é vida, é alegria, é renovo, é transformação, é uma aliança nova. Porque Deus está dizendo, chega de brigas.
orando, implorando por causa dos outros. Mas Deus está dizendo: hoje eu selo uma nova aliança lá dentro e com você. Glória! Dá um abraço nela. Esse abraço que você está recebendo agora não é qualquer um abraço, é o Espírito Santo te consolando e dizendo: eu sou teu consolador, dizendo que Ele ainda é contigo, dizendo: eu não perdi o controle. Eu está dizendo: eu ainda sou Deus de promessa, eu sou Deus ainda que cumpre, um Deus que fala. Aleluia! Irmão, Deus está dizendo: tem pessoas que estão andando do lado, tem pessoas que te observam. Só que Deus está dizendo assim: ó, o diabo também tem que observar. E Deus está dizendo assim: fala para ele tomar cuidado com certas pessoas que estão próximas, que estão tentando tirar algo de você. Tem pessoas que estão te invejando pelas poucas coisas que você tem. E a vontade do adversário também é dizer: quando ele pegar na moto, quando ele subir na moto, eu vou permitir ele cair no leito. Eu vou permitir que uma enfermidade pegue nele. Só que Deus está dizendo: se eu não der a última palavra, não pega nada. E Deus está dizendo: ainda tem alguém que ainda tem orado por você. Tem alguém ainda que tem buscado por você, dizendo: eu ainda acredito que do mesmo jeito que o Senhor fez na minha vida, o Senhor vai fazer na vida dele. Só que Deus ele também está requerindo de você também uma nova mudança. Porque tem coisas que a gente acha que com a nossa força, com a força do nosso braço, a gente consegue. Tem coisas que sim, mas tem coisas que é só para Deus. E Deus ele manda te dizer: tem muito mais. Tem muito mais para mim fazer sobre a tua vida. E Deus ele está dizendo: eu tenho uma obra. Deus está dizendo: tem coisas que eu vou permitir você perder, porque eu tenho coisas melhores para acrescentar na tua vida. Eu vou permitir certa pessoa se afastar de você, até mesmo sem motivo, porque eu tenho pessoas melhores para colocar do teu lado capacitado para te ajudar. Porque falar bem de você e te elogiar quando está tudo bem é fácil. Quero ver no meio da aprovação, quando você diz que está difícil, eu não consigo mais. Só que Deus está dizendo: eu estou levantando e estou selecionando pessoas aqui hoje. Fecha teus olhos e ora agora pela tua vida. Só que antes disso, eu pergunto agora para vocês. Eu sei que vocês já, uns aqui já aceitou, outros aqui estão afastados. Só que eu quero dizer, vocês querem selar uma nova aliança com Deus hoje? E saber que essa vida já não é mais para você, sabe que tudo é passageiro. Aleluia! Glória! Porque Deus está dizendo: não é vergonha eu reconciliar mais uma vez. Vergonha é viver de qualquer maneira e viver naquele lugar onde eu não vivia. Vocês estão dispostos a selar uma nova aliança com Deus, dizendo: Senhor, sou falho, sou pecador, mas trabalha em mim. Levanta a tua mão direita para o alto. Deus, aí está teu filho, Senhor, a qual o Senhor, meu Pai, mesmo sabendo de todas as falhas, de todos os pecados, Senhor, o Senhor ainda chama de filho. Ainda, meu Pai, com toda a intimidade, meu Pai, que estamos aqui reunidos, meu Pai, no teu nome, eu peço para que o Senhor, meu Pai, toca, Senhor, na vida deles agora, meu Pai, da planta dos pés até o alto da cabeça, Senhor. Porque é o Senhor, meu Pai, que trouxe eles até aqui, meu Pai, não foi por acaso. Porque o Senhor sabe, meu Pai, que ilusão lá fora, meu Pai, aperta. Mas a gente não quer mais viver nessa vida de enganação, Senhor. A gente quer saber que a gente tem um Pai. A gente quer saber mesmo que mesmo perdendo, a gente ainda tem um Deus que cuida. Que mesmo no meio da provação é um Deus que me consola, é um Deus que me sustenta. E que a partir de hoje, Senhor, venha ter mudança de vida, meu Pai, sobre a vida deles, meu Pai. Que a partir do momento vão ver eles, meu Pai, como pessoas diferentes, Senhor. Talvez olhar e dizer para ele que era só dor de cabeça.
Falaram que era só a ovelha negra da família que não ia dar futuro, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai, é o Deus que confunde, meu Pai, a medicina. É o Deus que confunde, Senhor, a mente, Senhor, daqueles que acham que sabem todas as coisas, Senhor. Aí está, meu Pai, o teu filho, meu Pai, nesse exato momento, Senhor, chorando, Senhor, porque ele entendeu, meu Pai, que não tem como viver sem a tua presença. Ele está chorando porque sabe, meu Pai, que sem a tua graça, meu Pai, não dá para continuar. Chega, meu Pai, de viver, meu Pai, rodeado de amigos, mas sem crescimento. Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que a partir de hoje, meu Pai, através da vida dele, meu Pai, tem salvação dentro da casa dele. Tem salvação dentro da casa dela, meu Pai. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui. Deus, toma, Senhor, essas vidas agora, meu Pai, diante da tua presença, Senhor. A partir de hoje, Senhor, ele já não vai viver como ele já vivia, Senhor. Porque sabemos, meu Pai, que quando temos encontro com o Senhor, meu Pai, o caminho é diferente, o andar é diferente, o agir é diferente, o se expressar é diferente, meu Pai. E eu creio que essas pessoas estão sendo salvas, Senhor. Eu creio, meu Pai, que também dentro da casa dela, meu Pai, tem pessoas sendo salvas e libertas, meu Pai, por causa dessa oração, meu Pai. Porque o Senhor é o mesmo Deus que opera aqui, é o mesmo Deus que visita nossas casas. Espírito Santo de Deus, eu peço, Senhor, continua, meu Pai, sobre a vida de cada um deles que estão aqui na frente agora. E que esse culto ficou marcado, meu Pai, na vida de cada um deles, Senhor. Pois assim eu oro, meu Pai, e te peço, e te agradeço em nome de Jesus. E você dá uma linda salva de palmas nessa noite.